oftalmologista do HCO, mais especificamente no setor de retina. E hoje eu vim trazer um tema para discussão que é sobre a retinopatia diabética, uma doença muito comum no nosso meio devido ao alto número de pacientes portadores da diabetes mellitus, seja do tipo 1 ou do tipo 2, e que tem um potencial de lesão de visão, de baixa de acuidade visual muito significativa. Por isso eu acredito ser um tema importante a ser discutido. A retinopatia diabética ela é uma doença que tende a afetar pessoas com maior tempo de doença do diabetes, ou seja, um dos fatores de risco para se ter a doença do diabetes dentro do olho é o tempo da retinopatia diabética. Alguém que tenha 20 anos de doença tem mais chance de ter do que alguém que tenha 10 anos e assim sucessivamente. Além disso, é muito importante o controle da glicemia, uma vez que pacientes que não estão bem controlados também têm maior chance de desenvolver a doença. Por isso é importante que a gente faça os exames de rotina. Um exame oftalmológico, além de fazer a consulta básica da oftalmologia, como o exame de óculos, medir a pressão ocular, avaliar segmento anterior do olho, também é muito importante fazer a avaliação do fundo de olho, fazer uma avaliação da retina, que é o local onde a diabetes tende a afetar o nosso olho. Então, é importante que esse exame seja feito mesmo na ausência de sintomas, uma vez que a doença só vai gerar baixa de visão quando ela já está em estágios muito avançados. Um exame de visão a gente consegue avaliar, um exame de fundo de olho a gente consegue avaliar se há indícios de uma doença que já estaria em algum estágio leve ou algum estágio moderado. O nosso objetivo é sempre fazer esse acompanhamento para evitar que a doença chegue nos estágios mais graves. Porque o tratamento para esses casos ele é muito mais complexo e ele tende a ter um prognóstico visual pior. Então é importante que a gente faça essa avaliação. Existe tratamento para quando a gente evidencia essa parte. Então, a retinopatia diabética, basicamente, é uma doença que afeta os vasos sanguíneos da retina. A alta taxa de glicose no sangue ela é extremamente tóxica para os nossos vasos sanguíneos da retina. Isso faz com que, aos poucos, nós vamos desenvolvendo microaneurismas de capilares retinianos, depois vai havendo um aumento de microhemorragias dentro do olho, e esse estágio é onde a gente precisa ter a identificação para fazer o tratamento. Uma vez que, se não é feito, ele tem a chance de se transformar esse pequeno sangramento em derrames extensos, em hemorragias extensas, e em alguns casos até mesmo provocar descolamento de retina. Então essa é a primeira estratégia do tratamento. Geralmente esse tratamento nós temos a tendência de utilizar um laser de retina, com o intuito do que? O laser serve para estabilizar a doença, para evitar que uma doença que já está em estágios moderados se torne extremamente graves e evitar então que haja cegueira pela doença. Outra vertente, outra parte do tratamento, ela se localiza em tratar o inchaço que a diabetes provoca dentro da retina, mais na parte central, que é denominada de mácula. Como os vasos estão incompatíveis, então há um extravasamento de líquido e isso promove um inchaço da região central e, consequentemente, uma baixa de visão. Essa parte do tratamento, diferentemente da primeira, do laser, que é feito com o intuito de estabilizar a doença, essa tem a característica de que seja feito um tratamento com injeções com o objetivo de reduzir esse inchaço, de secar esse líquido que permanece dentro da retina e aí sim fazer então uma restauração de visão. No geral, a gente tende ou laser ou injeção, ou então uma somatória dos dois tratamentos para que seja feito o tratamento, tanto da parte de sangramentos,
quanto da parte do inchaço do edema macular. Por isso é importante que a gente identifique a doença no início. Casos onde já houve um derrame de sangue, uma hemorragia vítrea, ou então um descolamento de retina, principalmente do tipo tracional, ou mesmo quando o inchaço é crônico, são casos onde o tratamento tem menores taxas de sucesso. Então é muito importante que a gente faça, dentro da rotina oftalmológica geral, sempre o exame de fundo de olho, principalmente para essas pessoas que têm o diabetes já de longa data ou até mesmo que não sabiam que tinham diabetes, que têm um diagnóstico do diabetes recente, para que a gente consiga monitorizar e fazer o controle dessa patologia. Obrigado. Excelente.